Nessa mesma entrevista que você me deu na sua casa, eu lembro que você cita também que... E vamos falar em Tá com a memória boa, é? Eu tô novinho, mano. Eu lembro que... Mas pra mim foi muito marcante, pô. Como é que eu não vou lembrar? Eu lembro que você cita, e o Carlos Germano falou de momentos de virada, em 97, o Vasco começa o Brasileiro arranhando um pouco, mas você cita que a virada de chave foi quando o Edmundo e o Evair trocam de posicionamento. É. Num primeiro momento jogava o Edmundo mais recuado, o Evair mais na área, depois troca, né? O Evair vem armar e o Edmundo vai pra área e ele acaba aquele ano artilheiro, quebrando recorde com 29 gols, e pra muitos o melhor jogador do mundo. Aí rola uma treta aí, que fala, não, o Ronaldo jogou mais que ele lá na Inter, e fica essa treta. Realmente foi isso, pra aquele título brasileiro, a virada de chave foi essa questão da troca de posicionamento do Edmundo com o Evair? Nós tivemos essa situação, né, que você falou, e realmente o nosso time, ele vinha bem no Campeonato Brasileiro, né, ele conseguiu engrenar. Porém, nós tínhamos um problema que provavelmente poderia ter nos tirado o título, que era jogar fora de casa. Até um jogador uma vez veio me perguntar, né, por que a gente não ganhava fora de casa. Eu disse, a gente não ganha porque a gente joga igual, a gente joga em casa. Quando a gente joga em casa, é uma coisa. Quando você joga fora, é outra. A gente tem que respeitar que o adversário, jogando em casa, ele tem mais confiança, ele vai vir para cima e muitas vezes ele consegue vencer em função disso. A gente tinha que mudar a forma de jogar. A gente tinha que se fechar mais e jogar no contra-ataque. Com o Edmundo, foi o que aconteceu. Então nós tivemos o quê? Um jogo que foi simbólico para isso. Nós tomamos de 4 do River, lá em Buenos Aires. E ali a gente teve uma reunião depois e disse, cara... Supercopa da Libertadores? Isso. Foi 5-1. 5-1, é. Você foi expulso e mais um. Não fui expulso. Eu fui expulso em casa. Foi no da volta. É. Lá foi expulso 2 também. 2, é. Aqui foi Edmundo. Não. Em São Januário eu tava lendo hoje sobre. Foi expulso o Edmundo e o Felipe. Felipe, isso. Mas no primeiro foi você e foi mais um. Não lembro direito. Vou pegar aqui a ficha assim, técnica. Aquele jogo, ele foi ruim para um lado, mas foi bom para o outro, porque alertou a gente que a gente tinha que mudar. Então, logo que a gente voltou para o Brasil, a gente teve essa reunião, a gente tem que mudar. Não dá. O que acontecia? O time adversário tinha sempre um jogador a mais no meio de campo. Então a gente estava sempre desequilibrado. E com essa mudança, o Evair, ele conseguiu fazer uma marcação mais em cima do volante e ele já teve dificuldade. Uma coisa é você jogar solto, outra coisa é você jogar com alguém perto. E foi o que o Evair acabou fazendo. Ele foi para cima ali, né? Lógico, né? Deu aquele migué, né? Não precisava correr atrás do volante, que o volante não vai sair fazer grandes piques, né? de velocidade. Mas ele fica ali e ele fica armando o time. Né? Se você deixar um volante que tem qualidade armar o time, você está perdido. Vai perder o jogo. Então foi o que aconteceu. A gente conversou e o próximo jogo da gente era contra a Portuguesa, em São Paulo. Inclusive o Edmundo não pôde jogar nesse jogo, porque ele estava suspenso, eu acho. E aí nós fomos para lá. Não, acho que ele jogou sim. Acho que o Evair que não jogou. O Vasco ganha de virada. Ganha 2-1, né? Foi o Evair que não jogou. E aí o Sorato fez um gol e o Luiz Cláudio fez o outro, acho. Nós ganhamos 2-1. Então ali foi a primeira vitória do Vasco fora de casa. Olha só que como tem uma coisa simbólica que eu me lembro até hoje. Né? E sempre que eu falo com meus companheiros, eles também lembram daquele jogo. Que foi logo depois da goleada que a gente tomou de 5-1 do River. E aquela goleada serviu também pro Libertadores. Vou chegar lá. Mas então, depois a gente chega lá. Mas é um jogo que marcou negativamente, mas que serviu de lição para nós. Porque a gente entendeu que você quer ganhar fora de casa, você tem que jogar certo. Tem que jogar marcando. Né? Pode até perder, mas você tem que jogar da forma certa. Né? Não tem garantia que você vai ganhar. Nós vamos jogar assim, nós vamos ganhar sempre. Não, não tem. Mas nós não perdemos mais. Pode procurar nos jogos, depois que o Vasco... Não perdemos mais fora de casa. Ganhamos todas. Inclusive tinha um problema até na questão do bicho, né?
Porque a gente não parava de ganhar, cara. E aí o prêmio começava a acumular. Aí foi muito engraçado o Eurico disse assim, a gente tava pensando, pô, o Eurico deve estar louco, né? Porque, pô, é muita coisa. O nosso time, eu acho que foi, não lembro direito, mas acho que a gente ganhou, não sei quantas partidas assim, de seguida, de fila. Foi muita, assim, foram muitas vitórias. O time engrenou, né? E aí, era o que precisava, né? Acertar o time fora de casa. E aquilo, sem a gente saber, ia nos dar muita, assim, tranquilidade, né? E experiência para os confrontos depois mata-mata que a gente ia ter, né? No Brasileiro e depois no próximo ano, né? Foi importante esse relato seu e o Carlos Germano falou isso aqui quinta-feira. O que ele cita que a virada eu vou terminar 97, depois eu chego em 98. Que essa derrota pro River Plate foi fundamental. E eu peguei a ficha técnica aqui, foi 5-1 lá, foi expulso o Luizinho e realmente você... Eu? Você foi expulso nesse jogo. Disso. E no jogo da volta, o Edmundo dá uma cotovelada no goleiro, ele dribla o goleiro, vai no palha de fundo, o Burgos vai atrás dele, ele abre o cotovelo no rosto do Burgos e é expulso. E depois o Felipe dá um chute no jogador do River lá, é expulso em São Januário. Como é que eu joguei depois no São Januário, se eu fui expulso? Mas pelo menos é o que eu tô... A ficha que eu tô aqui da técnica do jogo é esse. Se eu estiver errado. Supercopa Libertadores de 97, fase de grupos.